Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra, tudo tranquilo aí, pessoal? Canal Arte da Guerra, blog Velho General, canal Pátria e Defesa, canal Bom Combate, Coronel Paulo Filho, Rogério Nitablian, Ângelo Nicolás, os irmãos Busso, o Coronel Vieira, Coronel Pimentel. Um abraço a todos os produtores de conteúdo, amigos desse Brasil maravilhoso aí. Pessoal que trabalha incansavelmente para levar informação para a família brasileira. Gente, vamos dar retorno do som aí. Prazer enorme estar com vocês, está sendo recebido nas suas casas hoje, pessoal. Uma honra muito grande para a gente aqui. E aí, gente, tudo bem? Tudo bem? Pessoal, tudo bem. Cavaé, Paulo Filho. Gente, vou fazer a apresentação do pessoal, porque é praxe, né? Mas você já conhece a equipe da bancada aqui, o Cavaé está sempre com a gente, o Coronel Paulo Filho está cada vez mais conhecido, o canal dele está bombando aí, né? Paulo Filho sempre com a gente nos cursos aí. E hoje os três lauais estão reunidos aqui para falar também de China, mas a gente vai falar de outros assuntos também, porque hoje tem Estados Unidos, tem Austrália, tem Japão, tem Índia, tem França. Enfim, hoje a sopa do café com defesa aqui está bastante misturada. Mas antes de começar, eu quero mandar um abraço para uma pessoa muito especial, que é o Vitor, tá? A esposa Marcela, a filha Yasmin, Laura e Manuela. A Manuela está com 53 dias. A história do Vitor é o seguinte, gente. Eu estava andando ontem pela São João, em São Paulo, que eu fui comprar uma peça aqui para o canal, e me parou no meio da São João, parou a moto, veio conversar comigo. Pô, tiramos foto, foi uma tarde muito, assim, uma conversa muito legal. Ficou uma meia hora conversando lá na São João. Falei, rapaz, estava até preocupado dele ser multado lá. Então, Vitor, quero te mandar um grande abraço para você, para toda a família. E dizer o seguinte, o que a gente tenta fazer aqui, não só no Arte da Guerra, mas todos os produtores de conteúdo, amigos aí, parceiros, é tentar deixar um Brasil melhor para a pequena Manuela que está chegando agora, tá? Então, você pode ter certeza, Vitor, que tudo aquilo que a gente conversou, todas as tuas ideias, teus anseios, teus sonhos aí, a gente vai fazer o possível, tá? Para ajudar a se tornar realidade um dia. Dito isso, eu quero saber do Conselho dos Lauais aqui o seguinte: Quad, agora a Alquis, estão tentando cercar a China de tudo quanto é jeito, gente? Quem é que quer responder aí? Por favor, Coronel, pode começar. Boa noite, Robson. Um prazer estar mais uma vez aqui no canal Arte da Guerra. Sempre um prazer enorme estar aqui. Boa noite, Albert, blog Velho General, cada vez melhor também. Boa noite a todos que nos acompanham. Sempre um prazer estar com vocês, ouvir as perguntas, ver os questionamentos aqui no chat, ver a veemência com que o pessoal defende suas opiniões, tudo isso é muito legal. Robson, a China está sendo contida, né? A velha estratégia de contenção que já foi usada contra a Rússia lá durante a Guerra Fria, agora a gente vê ela repaginada e sendo usada contra a China. Porque a notícia é essa da aliança entre Reino Unido, Estados Unidos e Austrália para a produção de submarinos nucleares não foi a única dessa semana. Essa semana nós tivemos a notícia do acordo militar entre Japão e Vietnã, tivemos a notícia da Coreia do Sul lançando mísseis balísticos a partir de um submarino. Então, uma série de notícias desagradáveis aí para os estrategistas chineses dessa semana. Tem alguma coisa acontecendo no som aí, eu acho, hein? Tá um ruído aí, não sei o que se... Parou agora? Parou. Movimentação do teclado aí. Cabaé, quer dar um pitaco aí? Quer botar pimenta nessa sopa aí? Que hoje essa sopa vai ferver. Tudo isso que o Coronel falou, ou seja, o mundo tá agitado, né? Tá agitado.
E, bom, essa semana o que chamou mais atenção aí, em meio a todos esses acontecimentos, foi justamente o AUKUS, né? Ou não sei como é que se pronuncia, se tem alguma pronúncia diferente, mas foi isso que mais chamou a atenção, né? A aliança Inglaterra, Estados Unidos e Austrália. A França perdeu o contrato, a Austrália cancelou o contrato de, se eu não me engano, eram 6 ou 8 submarinos que eles estavam fazendo lá com a França ficou fulíssima da vida, e, enfim, é isso. Acho que esse acontecimento foi de certa forma, foi uma aula para algumas pessoas, né? Uma aula de... O Paulo mostrou as colateralidades no Twitter dele, eu estava vendo lá, porque não foi... Esse chamou mais atenção, até porque no Brasil, né, gente, o Macron, o personagem, é o francês que os brasileiros adoram odiar, né? Então, chamou mais... Na verdade, no Brasil, pelo que eu vi nas redes sociais, eu não sei se vocês concordam, eu quero a opinião de vocês aí, mas parece que o Brasil é o autêntico Schadenfreude, né? Alegria na dor dos outros. O pessoal ficou mais assim, repercutiu mais o cancelamento do contrato francês do que praticamente a tentativa de conter a China. Pelo PO que eu estou aqui, o acompanhamento foi isso. Mas o Paulo colocou uns pontos importantes, não foi só isso que aconteceu, né? Teve outros fatos também, né? Agora... E tem um movimento contrário também, né, Robson e Albert? Ao mesmo tempo em que nós estamos vendo esse movimento do Ocidente lá para a Austrália, tem um movimento de Rússia e China para o Oriente Médio. Então, nós tivemos um evento inédito, que foi uma reunião conjunta da Organização para a Cooperação de Xangai, Sim. que é uma organização que China e Rússia lideram e que não é uma aliança militar, é uma aliança política, econômica e militar, mas especificamente no aspecto do combate ao terrorismo. E tem a Organização para o Tratado de Segurança Coletiva, que é uma aliança dos países da Ásia Central, liderada pela Rússia, que reúne ali a Armênia, está nessa aliança, aqueles países da Ásia Central lá, Turkmenistão, Uzbequistão, Turcomenistão, esses países aí. E essas duas reuniões aconteceram ao mesmo tempo, e o Irã foi aceito como membro pleno da organização de Xangai, né? E receberam também como dialogue partners, né? Parceiros de diálogo, Arábia Saudita, Egito e outro país que eu não me lembro se foi Catar, né? Mas países ali do Oriente Médio, do Norte da África. Então, assim, o vácuo deixado pelos Estados Unidos e pelo Ocidente no Oriente Médio e na Ásia Central, ali no Afeganistão, vai sendo preenchido por China e Rússia, e ao mesmo tempo o Ocidente, né, o Reino Unido, né, e os Estados Unidos estão caminhando lá para o Oriente. Então é um movimento geopolítico muito interessante, né, dos dois lados, e que vale a pena a gente acompanhar com bastante atenção. O Rogério Litabliano, ele fez uma analogia com quando, quem for mais velho aí, né, vai lembrar, quando você ia jogar bola no campinho e um de cada lado começava a escolher o time, né? Eu quero fulano, eu quero Beltrano. Ele fez uma analogia com isso, né? Parece que estão nessa, estão se alinhando os aliados, né? De um lado e de outro, né? Alguém aí ouviu um comentário no chat falando do Brasil, né? Esse grupo que perdeu esse contrato era um contrato de 90 bilhões de dólares australianos, que convertido para dólar americanos dá 66 bilhões de dólares. Então é dinheiro, muito dinheiro, né? Por isso a irritação francesa, mas não só por isso, né? Mas o principal motivo é esse. E o grupo que perdeu essa venda é o Naval Group, que é o que tem o contrato com o Brasil, dos 4 submarinos da classe Scorpene e também do casco do submarino de propulsão nuclear. Então, talvez seja, sim, uma oportunidade para o Brasil. Veja bem, quando os Estados Unidos e Reino Unido dão um aval para um país ter um submarino de propulsão nuclear
sem armamento nuclear, né? São 2 membros permanentes do Conselho da ONU que estão bancando isso. Então, ninguém vai poder fazer objeções ao Brasil também ter uma arma desse tipo, né? Então, esse é um aspecto. E o outro aspecto é o seguinte: será que não se abre uma nova oportunidade com os franceses nesse contrato? Será que eles não vão ter mais vontade de mostrar para a Austrália o que eles perderam, por exemplo? Não sei, estou fazendo conjecturas, né? Talvez seja uma oportunidade para o Brasil, sim. Pode ser. Para a França, o Naval Group fez uma estimativa aí de que esse contrato com a Austrália ele iria sustentar lá na França cerca de 500 empregos, pelo menos 500 empregos. Então, e são empregos de alto nível técnico, né? Técnicos de alto nível. Né? Construir um submarino não é a mesma coisa que produzir um automóvel. Então, é um impacto comercial e economicamente, tirando as implicações geopolíticas, mas comercial e economicamente é um impacto enorme para a França. E na mesma semana que a França já tinha tido um revés no Mali, né? Com a presença com a contratação pelo Mali, né? Anunciada a contratação pelo Mali, de 1.000 mercenários lá do Wagner Group russo, que nós sabemos que é um grupo que atua de acordo com os interesses russos. Quer dizer, cresce também a influência russa no Mali e, em consequência, decresce a influência francesa no Mali. Então, foram 2 reveses geopolíticos ao mesmo tempo para a França. E a França se sentiu, além de tudo, né, a expressão da facada nas costas e chamar os embaixadores de volta, ela se sentiu desprestigiada, né? Afinal, vocês sabem qual foi o primeiro país do mundo com quem os Estados Unidos fez uma aliança militar? Foi a França, né? Eles enviaram tropas, inclusive. A França apoiou os americanos na Guerra Civil, na Guerra da Independência. 1778. Então, assim, a França, ela falou assim, eu sou um aliado da OTAN importantíssimo, 2 aliados meu, Reino Unido e Estados Unidos, fazem um acordo desse com a Austrália, eu sou o último a saber e perco 66 bilhões de dólares, né? Então, assim, além de tudo, teve o orgulho ferido aí, né, francês, que também tem que ser levado em conta. E a França tem uma presença importantíssima lá na região da Ásia Pacífico, Indo-Pacífico ali. Exatamente. Eles têm muitas concessões ali, os territórios ultramarinos, lá, Polinésia Francesa, Nova Caledônia, Ilhas Marquesas. Tem 1,5 milhão de cidadãos franceses vivendo na região e 8 mil militares da França que estão ali, enfim, que estão estacionados nessa região. Então, se você considerar todas essas ilhas, essas possessões francesas, em termos de zona econômica exclusiva, eles têm cerca de 9 milhões de quilômetros quadrados ali. Então, assim, a França tem um peso importante na região. E eles se sentiram completamente ignorados, desprestigiados, né? Uma coisa... Aliados, né? Foi uma facada mesmo. Não foi, mas é que tá, gente. É um negócio... Agora eu vou colocar sal nessa nossa sopa aqui. Porque o problema que eu vi de algumas personalidades contestando na Europa é o seguinte: tudo bem, em termos comerciais para os Estados Unidos, foi um golpe tanto, porque a Austrália, na verdade, a Austrália vai pagar por esses submarinos, né? Eles não vão dar de graça, vai pagar, vai trazer empregos para os Estados Unidos, vai movimentar a indústria naval americana e por aí vai. Só que para alguns países da Europa, principalmente, da OTAN, fica a seguinte sensação, né? Que é agravada pelo que aconteceu no Afeganistão recentemente, que todos aqui se recordam. Os Estados Unidos colocam os interesses dele em primeiro lugar. Então, o que acontece? O que esses países estão começando a questionar agora é o seguinte: olha, numa situação em que o nosso interesse não seja tão importante para a visão americana, né, será que nós seremos atendidos? Eu não sei se mais para frente isso não vai acabar gerando uma certa clivagem. Qual a opinião de vocês? Nessa mesma semana, se eu não me engano, a União Europeia também estava anunciando uma estratégia da União Europeia para a Ásia-Pacífico. E eles, obviamente, a União Europeia também não foi consultada, não foi
Então a União Europeia também está se sentindo meio... Tanto que o Macron e o Borrell lá, o José Borrell e a ministra da se eu não me engano, que ela é ligada a questões de defesa na União Europeia, disseram que vão chamar uma reunião com os países relevantes da União Europeia para as potências continentais europeias relevantes, né? Ou seja, a Grã-Bretanha está de fora, para tratar de assuntos relacionados à segurança da Europa. Né? Bom, nós temos que ver qual é a prioridade dos Estados Unidos hoje, né? A prioridade dos Estados Unidos hoje não tem dúvida nenhuma qual é. Sim. Isso está escrito, inclusive, nos documentos dos Estados Unidos. A prioridade dos Estados Unidos é a China, é a Ásia, região do Indo-Pacífico. Né? Sim, isso não há dúvida a esse respeito. Não há dúvida. Então, assim, os europeus realmente vão perder aquela ênfase que os Estados Unidos davam para a Europa durante o século XX na Guerra Fria, era em razão da Guerra Fria, era em razão do Pacto de Varsóvia, era em razão da rivalidade com a União Soviética. Isso aí deixou de existir. Aí foi substituída pela Guerra ao Terror. A Guerra ao Terror uniu os interesses norte-americanos e europeus novamente. Foi travada a Guerra ao Terror. E agora a saída do Afeganistão é um novo passo, né? Os Estados Unidos estão abandonando a Guerra ao Terror, né, como prioridade primeira, e passam a ter como prioridade primeira a contenção da China. Do ponto de vista dos Estados Unidos e da Austrália e dos aliados dos Estados Unidos, faz todo sentido a Austrália ter um submarino nuclear, submarino de propulsão nuclear. Eu não sei se o pessoal que nos acompanha aqui no canal sabe exatamente qual é a diferença entre um submarino de propulsão nuclear e um submarino convencional, né? O submarino convencional é um motor diesel elétrico. Ele submerge e ele, de tempos em tempos, tem que subir a tona d'água, né, a superfície da água, para recarregar as baterias. Então, a sua autonomia é menor. Um submarino nuclear, ele submerge, e aí o reator nuclear transforma a água em vapor, aquele vapor movimenta tanto o eixo de propulsão quanto os geradores elétricos, e o submarino não precisa mais vir até a superfície. Ele fica o quanto que a tripulação aguentar do ponto de vista físico, psicológico, e quanto durarem os suprimentos. E ele vai muito mais rápido, ele anda a 65 km por hora, enquanto um submarino convencional anda em torno de 11, 15. Então, ele é muito menos detetável. Então, ele é uma arma poderosíssima. No Mar do Sul da China, para a China, será muito desconfortável ter uma flotilha de submarinos australianos por ali. Então, isso do ponto de vista do Ocidente, estrategicamente, né, é o controle do mar, né? O submarino é uma arma que nega o uso do mar, né? Quando você tem um submarino nuclear, por exemplo, Guerra das Malvinas, quando chegou o submarino nuclear inglês na região das Malvinas, o que aconteceu com a Marinha Argentina? Ficou no porto, porque ela sabia que se o navio saísse, ele ia ser torpedeado. Então, o submarino nega ao inimigo o uso do mar. É uma arma nesse sentido por excelência. Então, desse ponto de vista, é fundamental para a Austrália ter um submarino nuclear. Me surpreende que até hoje eles não tenham, né? É surpreendente. Então, assim, nós estamos nesse xadrez, e esse xadrez vai sendo jogado. Foi uma vitória, sem dúvida, dos Estados Unidos, nesse sentido, né? Conseguir esse aliado. Porque lembrando que a Austrália tem um relacionamento econômico com os chineses muito forte, né? Sim. É o maior parceiro econômico da Austrália. Então, a Austrália corre riscos ao fazer essa opção, porque certamente vai haver uma retaliação econômica chinesa, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho assim, sabe, gente? Depois a gente vai falar do Quad também, mas eu acho que nessa jogada toda, para mim, o mais inteligente dos Estados Unidos,
acho que foi mais importante nisso tudo, foi terceirizar o custo. Ele passou o custo para os australianos. Falou, te dou a tecnologia, te vendo tudo, mas o custo é teu. Porque o que eu tenho sentido assim, no acompanhamento, né, de notícias das Forças Armadas Americanas, principalmente com relação ao Comando do Indo-Pacífico, é que os custos estavam se tornando proibitivos ali. Então, ele ter passado isso daí para a Austrália, eu acho que foi uma sacada do Biden nesse ponto, né? Até eu fiz um vídeo essa semana aqui, não sei se vocês viram, gaivota azul para ele, porque ele repassou o custo. Agora, a gente tem que lembrar uma coisa, né, pessoal, que é muito importante. Primeiro, os dois governos, eles devem ter assinado um Memorandum of Understanding, né? Deve ter sido qualquer coisa assim, um MOU, qualquer coisa assim. Eles têm 18 meses para montar o plano. Só que nesse tempo todo, você tem parlamento australiano, você tem o próprio Congresso americano, você deve ter aí também problemas de entidades ambientalistas na Austrália e por aí vai. Ou seja, e é engraçado, né, Paulo e Albert, que o Biden fez isso já num espaço temporal que ele quer colher os dividendos do mandato dele, né? 18 meses para dar o V0. Ele quer colher os dividendos do mandato dele. Vai estar mais ou menos na metade do mandato, deve ter eleições por aí e uma série de coisas, não a dele, mas eleições por aí, uma série de coisas aí. Ele realmente é uma medida estratégica, militar, diplomática, mas também política. A gente não pode se esquecer, né, Albert? A gente não pode se esquecer disso, não. Muita gente subestimou o Biden, acho que está quebrando a cara. O mundo afora, eu, inclusive. Eu achava quando você falou, Robson, das outras grupos de pressão, né, que vão atuar, é interessante que horas depois desse anúncio, a Nova Zelândia já falou que o submarino nuclear vai estar proibido de passar pelo seu mar, né? A questão ambiental, antinuclear, ela é forte, mas acho que no momento que o bicho pegar, isso aí tudo cai por terra, né? Eu também penso assim. Tudo cai por porque terra. A gente tem que lembrar, Cabé, você quer falar? Você quer colocar alguma coisa? Cabé? Não. O que assim até me chamou a atenção, porque tradicionalmente Nova Zelândia e a Austrália são muito próximos, né? E não falo de proximidade física, falo de proximidade. Eles são muito afins, né? Historicamente, ao longo do tempo, a Austrália e Nova Zelândia são muito alinhados. A Nova Zelândia, junto com a Austrália, Reino Unido, Estados Unidos e Canadá, são o Five Eyes, né? Five Eyes, exatamente. Aquele grupo de troca de dados de inteligência, né? Sim. Eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui que é importante, gente, que vai ajudar a ilustrar o nosso raciocínio, né? Que é a condição geográfica desse país. Vocês notam uma coisa na Austrália, né? Na Segunda Guerra Mundial, eu expliquei isso no vídeo. Houve a Batalha de Mar de Coral aqui, tá? Que os japoneses queriam isolar a Austrália, efetivamente. A Batalha de Mar de Coral, travada entre a marinha japonesa e a marinha dos Estados Unidos, né? E impediu um futuro isolamento, se não uma invasão da Austrália. Acontece que, embora, né, a política, as potências preponderantes tenham mudado no mundo, passados quase 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial, a condição geográfica da Austrália e Nova Zelândia permanece. Então, eles precisam ter uma marinha operante, precisam ter uma marinha com capacidade de patrulha de longo alcance, e nesse ponto, os submarinos nucleares, eles vêm como uma luva para a Austrália, né? O Biden, ele jogou bem, é um fato. E o submarino, ele se torna ainda mais importante, especificamente nessa região, no Mar do Sul da China, por exemplo, devido ao fato de a China estar se armando muito com... Eles têm muitos mísseis antinavio, tanto ao longo da costa chinesa todas as ilhas artificiais deles. Então, tem muitos mísseis antinavio. Então, submarinos se tornam ainda mais... E se você tiver num prazo aí de 10, 15 anos, você tiver, 6, 8 submarinos nucleares da Austrália na região, atuando alinhada com os Estados Unidos,
8 submarinos nucleares é um negócio muito sério. Olha, só para vocês terem uma base, os nossos leitores terem uma base. Dos 400, estima-se, né, 470 submarinos em serviço no mundo inteiro. Dos 470 submarinos convencionais e atômicos, metade serve na região do Indo-Pacífico. Então, a região é importantíssima do ponto de vista estratégico, do ponto de vista econômico, né? E é, assim, uma região capital desse mundo. Talvez o eixo econômico, eu queria até que vocês comentassem isso. Será que o eixo de comércio está mudando efetivamente do Atlântico para o Pacífico? Qual que é a visão de vocês? Está mudando, né? Assim, eu acho que está mudando e não é de hoje. Já faz tempo, já. Não só a rota de petróleo para a China, né, o fluxo de petróleo do Oriente Médio para a China, mas o Mar do Sul da China também é muito rico em petróleo, embora não seja tão explorado, talvez por dificuldades técnicas, etc., mas ele é muito rico em petróleo e gás. O Mar do Sul da China é rota comercial, aí eu não me lembro os números, até no curso da China que a gente fez, mas se eu não estou enganado, pelo menos 30% do comércio mundial transportado por navios passa por lá, pelo Estreito de Malaca. O Estreito de Malaca é um dos mais movimentados do mundo. Sim. É uma questão extremamente estratégica, né? Eu não tenho dúvida disso. Paulo, você quer opinar? Se você considerar que a China assim, a capacidade industrial da China hoje, o que ela exporta de manufaturados, etc., sem falar no restante dos países da região, né? Porque não é só a China que tem lá. Você tem Japão, você tem Singapura, Indonésia, etc., etc. É uma rota comercial ali importantíssima. É o seguinte, no século XVI ou XVII, um britânico, Sir Walter Raleigh, ele disse o seguinte, ó: aquele que controla o mar, controla o comércio. Aquele que controla o comércio mundial, controla as riquezas do mundo e, consequentemente, o mundo em si. Então, quem controla o mar, controla o comércio. Quem controla o comércio mundial, controla as riquezas. E quem controla as riquezas, controla o mundo. Então, você botou ali o mapa, o globo, né, Robson? É só de olhar o globo ali, olhar a posição da Austrália, da China, no mapa. Vamos pôr de novo, pessoal, se situar. Japão. Que ajuda a ilustrar seu raciocínio. Vamos lá. Sobe aí, por favor. Bota ali um pouquinho, aparecendo a China, ali o Mar do Sul da China. Aí. Pronto. Olha aí. Então, se você considerar que os produtos da China, a China é o maior parceiro comercial da maior parte dos parceiros dos países do mundo, e que a imensa maioria desses produtos vai e vem por via marítima, é só aí você considerar que a grande maioria desses produtos passa pelo Estreito de Malaca, puder dar um zoom ali em Malaca, você vai ver a importância de controlar esse mar aí, ó, que é o Mar do Sul da China. Ó, tá aí o Estreito de Malaca, passando ali por... bem onde está Singapura ali. Aqui, ó. Aí de Malásia e Singapura. Isso. Aqui, ó. E o Mar do Sul da China, que é esse mar aí, ó, Filipinas, Vietnã, limitado por Singapura ao sul e por Taiwan ao norte. Esse mar aí é o famoso Mar do Sul da China. Então, quem controla esses 3,5 milhões de quilômetros quadrados, que é esse mar aí, controla o comércio nessa região. Quem controla o comércio dessa região, controla a riqueza que passa por essa região, que é a riqueza de todo mundo. Então, para a alegria do almirante Mayhan, né, o teórico geopolítico do poder naval, controlar isso aí é fundamental para a geopolítica do século XXI, quer queiramos ou não queiramos. E aí, para isso... É até interessante manter um pouco, só para manter um pouquinho esse mapa aí. Para isso, se você tiver submarino nuclear, uma flotilha aí de 8 submarinos nucleares da Austrália, né? Porque, veja bem, os Estados Unidos está longe pra caramba disso aí, o Reino Unido está longe. Então, você ter uma frota na Austrália ajuda bastante, né? Sim. Fala, Albert. Exatamente. E aí, é só interessante notar nesse mapa, dá para você ver direitinho
porque a China ela é fechada do mar, porque por isso que é estrategicamente importante para a China controlar o mar do sul da China, essa região toda aí, entre Filipinas, Malásia e Taiwan ali, porque a China é fechada para o mar. Ela fica delimitada aí pelo Japão, um pouco mais acima, Taiwan, Filipinas, Indonésia e Malásia, Singapura e Malásia. Ela fica fechada, contida nesse meio. Então, é importantíssimo para a China controlar essa região. Quer ver, para mostrar isso aí? Sobe um pouquinho aí, Robson. Vamos mostrar todo o litoral da China aí, para mostrar isso Aí, isso aí. Ó, pelo Península da Coreia, pelo norte da Península da Coreia, a China não sai, porque é território russo. Pelo norte, ali para o mar do Japão. Então, não sai. Pelo sul da Península da Coreia, está contida pela península propriamente dita e pelo Japão. Depois vem Taiwan, que é o eterno porta-aviões, né, permanentemente ancorado em frente à China. E depois Filipinas. Então, é o que o Albert falou, a China está contida na sua saída para o mar, né? E é por isso que ela está desenvolvendo uma marinha com tanta avidez. Se você girar o globo e mostrar os Estados Unidos, vai ver que os Estados Unidos têm uma saída livre para o mar. Olha os Estados Unidos aí. Tanto para o Pacífico quanto para o Atlântico, nada contém os Estados Unidos. E isso permitiu o desenvolvimento, né? Esse isolamento, né? Que afastou ele das guerras ao longo do tempo, né? Não teve guerra no seu próprio território e propiciou que ele fizesse comércio com todo mundo. Então, é muito interessante a gente fazer essa análise geopolítica, é muito importante, ajuda a gente a entender o que está acontecendo. Né? Eu quero mostrar um mapa aqui para o pessoal, gente. Eu quero mostrar um mapa, quer ver, ó, das rotas comerciais do Pacífico. Só um minutinho. Aqui, ó. Olha só a quantidade de rotas comerciais que nós temos no Pacífico. Olha a quantidade. Então, nós estamos falando de uma economia trilionária, pessoal. A gente está falando de muito dinheiro. Esse jogo que nós estamos falando aqui, isso aqui é a famosa brincadeira de cachorro grande. Mas só um minutinho, Cabaé, tem café aí? Cabaé, tem café aí? Oi? Fechou. O Cabaé, tem café aí? Oi? Tem café aí, Cabaé? Tá ouvindo aí? Acho que ele não tá ouvindo dele. Caiu dele. Não tem problema. Gente, só fazer um merchan aqui, viu, Paulo? Do café do Arlindo aqui, da Enamur, porque o Arlindo é muito bacana com a gente, tá sempre mandando café para cá. Arlindo, um grande abraço para você aí, teu café tá sempre animando a gente aí. O Enamur é um café que o Arlindo traz de lá das montanhas do Espírito Santo e é o que me faz levar a madrugada. Ontem mesmo, na live do canal Bunker Vietcong aí, foi o café do Arlindo que segurou a onda aí. Paulo, enquanto o Cabaé se reconecta, eu queria uma opinião sua. Por que o OCS, Estados Unidos, Austrália, Reino Unido... Cabaé, tá ouvindo aí? Tá conseguindo falar? Daqui a pouco ele reconecta aí. Então, o que acontece? O OCS é uma coisa, eu acho uma coisa mais homogênea, né? Que você tem aí 3 países que têm uma história que durante muito tempo foi comum, né? Sobre o Império Britânico, que é os Estados Unidos. Tá ouvindo aí, Cabaé? Tá chegando legal para você? Tô ouvindo, agora sim. Então, beleza. A gente tem 3 países aí que tiveram uma história comum, que é o Reino Unido, a Austrália e os Estados Unidos. Agora, o Quad, você já mistura um pouco as coisas, porque entra Japão, entra Índia, são países aí que têm interesses diferentes, uma história diferente, entendimentos de mundo diferente. Eu queria que você falasse um pouco para a gente do Quad. Vocês dois que analisam bastante essa região e têm um conhecimento profundo da mesma. A gente bateu muito no OCS até agora, mas nós temos que lembrar que tem o Quad também, ou seja, os Estados Unidos está com um pé em várias canoas para ver se ele segura a China, né? Qual que é a visão de vocês desse caso?
Então, lá posso na compartilhar? China, pode ir. Vai lá, Cavalé. Não, eu só ia Pode ir, mencionar pode que falar. lá na China há quem diga que os Estados Unidos estão criando de certa forma, eles estão criando uma espécie de OTAN lá no Indo-Pacífico, né? Agora com o AUKUS, com o Quad, com o Five Eyes, etc., eles estão criando uma rede de alianças, né, de pactos que, de certa forma, eles mal comparam com a OTAN, né, com uma estrutura que está crescendo bastante. Né? Eu vou botar aqui, vou compartilhar uma foto que eu preparei aqui, Robinson. Pode pôr aí que a gente sobe. Do Quad, né? Para o pessoal saber por que é Quad, né? Uhum. Tá vendo aí, não? Espera aí que eu vou subir aqui, só um segundinho. Pronto. É Quad de quadrilátero, né? Então aqui está o quadrilátero. Quadrilátero formado pela Índia, pelo Japão, pelos Estados Unidos e pela Austrália, né? Ainda bem que a Terra é redonda, porque se a Terra fosse plana, não ia dar para fazer esse quad, hein? Quem diga que é plana, quem diga que é plana. Pois é, acho que não. O pessoal, pelo menos que criou o quad, não acredita, não. Então, é um quadrilátero exatamente sobre essa região que a gente estava mostrando antes, né? Exatamente. Do Pacífico. Então, Índia, que tem problemas com a China, né? Muitos problemas com a China, disputa a liderança asiática com a China e tem problemas na fronteira com a China, né? Tivemos aquele caso das mortes lá, do combate que teve entre soldados indianos e chineses a pau e pedra lá no Himalaia, né? A Austrália, que agora nós estamos vendo esse movimento de dotar a Austrália de submarinos nucleares. O Japão, né, que tem na sua Constituição um impedimento do desenvolvimento do seu material militar, mas ela está dando voltas e mais voltas para mudar isso, né, e aumentar o seu poderio militar. E os Estados Unidos, né? Então, é uma aliança informal, né? Vamos lembrar que o Quad não é uma aliança formal, mas é uma aliança informal. Inclusive, no próximo dia 25 agora, os 4 líderes dos 4 países vão se reunir nos Estados Unidos para tratar, né, desses assuntos. E interessante desse mapa é que, ao mesmo tempo, ele mostra a iniciativa One Belt, One Road, da China, que é enquanto os Estados Unidos estão indo para o Oriente, para conter a China faz um movimento inverso. A China vai para o Ocidente para exercer sua influência, né, o seu soft power, principalmente, e os seus ganhos econômicos. Então, a iniciativa BELT, que é cinturão, né, que é a terrestre, que nós estamos vendo aqui em vermelho, né, de integração com a Ásia Central, depois com a Europa Oriental e depois com a Europa Ocidental, e a iniciativa Road, que é rota, né, que é marítima, passando pela Oceano Índico, chegando à África, pelo Golfo Pérsico e chegando à Europa pelo Mediterrâneo. Então é muito interessante, quando eu recomendo sempre o pessoal para botar as coisas no mapa, fica muito mais fácil de enxergar, né, fica muito mais fácil de ver. Nós estamos vivendo num momento geopolítico muito, muito interessante. Vou parar aqui e interromper o compartilhamento da tela. Eu queria aproveitar, falando em mapa, só para mostrar para o pessoal. Deixa eu te dar destaque, peraí, vou dar destaque para você. Esse livro aqui, Prisioneiros da Geografia, ele dá justamente essa... Ele é muito bom nesse sentido. Ele mostra vários mapas, 10 mapas, e ele coloca o contexto, o porquê das coisas são como são, né? Então, na China, por exemplo, ele bota aqui o mapa da China, e aí ele explica tudo, enfim, ele dá todo o contexto. É bem interessante esse livro, ele não é muito profundo, mas ele dá um bom panorama geral, assim, de várias regiões do mundo, né? Por que a geografia é importante, né? Por que os mapas são importantes. É bom o pessoal começar a entender o contexto. Ó, mostrar aqui, ó. Eu tenho esse aí também, ó, Peraí. que o Albert falou. Destaque.
E tem esse que também é muito interessante, ó. Tá, afasta um pouco só, Paulo, ele. Afasta um pouco, isso. Aí tá bom. A Vingança da Geografia. A Vingança da Geografia do Kaplan. Tá tocando meu telefone aqui, deixa eu ver se eu consigo desligar. Não sou eu. É o meu aqui, desculpa. Não, eu não liguei. Então, mas é isso, pessoal. Esses dois livros são muito interessantes, né? Muito interessantes. Gente, a minha dúvida é o seguinte. Uma vez eu vi uma frase que é interessante, né? Que um inimigo comum não é bastante para se fazer uma amizade. A minha dúvida é, será que vai pesar mais essas alianças militares ou os pactos econômicos, os tratados econômicos? Essa é a dúvida que eu costumo ter, gente, porque o problema de toda aliança militar, vocês sabem que é o custo, né? A gente está falando de países ricos aí. A Austrália, por exemplo, ela gasta 2,1% do PIB, é muita coisa. Ela gasta 2,1% de defesa. Alguns anos atrás eu fiz um cálculo, Cabaé também, a gente trabalhou junto nisso. A Austrália tem um dos maiores gastos per capita com defesa do mundo, porque a população pequena, um gasto alto em relação ao PIB, então você tem uma carga por cidadão muito grande investindo na defesa. Se você fizer esse cálculo aqui no Brasil, vai dar é irrisório, mas na Austrália ele é um cálculo bastante alto. Eu não sei, gente, quanto tempo tudo isso vai durar. Essa é uma dúvida que eu sempre tive. Eu acho que, por exemplo, né? Gente, só pedir uma coisa para vocês. Vamos dar o like, compartilhar, vamos ajudar o canal e vamos dar o like, compartilhar, tá? Depois escrever também no Velho General, no canal do Coronel Paulo Filho e nosso novo canal, que é o Bunker Vietcong também, que a gente precisou fazer para dividir a carga aqui do Arte da Guerra. Mas a dúvida que eu tenho é exatamente essa, é custo, gente. Porque, por exemplo, o Biden ficou bom, ele fez uma jogada e tanto, né? Trouxe, é o que eu falei já aqui, trouxe emprego para os Estados Unidos, a Austrália vai pagar isso aí, ele vai trazer divisas, né? Agora, tem um outro lado, né, gente? Afastou um pouco a França, o mal-estar foi terrível, esse aqui é um fato, eu nunca vi um mal-estar tão grande assim, entre duas nações amigas, e esse custo vai ser repassado lá dentro da Austrália, vai ser uma briga também para sustentar esse acordo. Tem algumas colateralidades aí que no longo prazo a gente vai ver as consequências, né? No momento é cedo para dizer, o que vocês acham? O Global Times, que é aquele jornal chinês, né? No dia seguinte ao anúncio do acordo, publicou uma caricatura. Para a Austrália, o custo vai ser alto. Se os 6 submarinos. O Cabaé travou aí? Travou aí, vai completando o teu raciocínio, daqui a pouco ele volta. Então, o Global Times, que é aquele jornal chinês, né, no dia seguinte do anúncio do acordo... Para mim está normal, vocês estão malvados. Não está chegando aqui, Cabaé. Não está chegando nada que você está falando. Publicou uma charge que tinha o tio Sam com as mãos nos olhos de um canguru na frente dele, representando a Austrália, né? E na frente lá um lamaçal. Então, a charge queria dizer que os Estados Unidos estavam conduzindo a Austrália, né, para o lamaçal. E o texto do Global Times fazia referência justamente a isso, né? A grande integração econômica que há entre a Austrália e China. Então, o que o chinês está dizendo é justamente isso que você está falando, Robson, que pode ser que tenha um custo econômico grande a opção geopolítica e geoestratégica que a Austrália está tomando, né? Agora, isso é uma questão de escolha de um lado, né? A verdade é que a Austrália está, embora não tenha nenhuma referência nominal à China, todo mundo sabe que é uma posição contrária à China, né? É a compra de um submarino para se contrapor à China. Mas é que tá, né, Paulo? Isso é uma coisa importante, que eu vou fazer uma provocação aqui agora para os nossos assinantes, né? Nós estamos falando
de 3 países, 3 grandes democracias, que é os Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália. O Reino Unido é mais estável nesses acordos aí, eu acho ele mais estável. Mas os Estados Unidos também poderia ser, porque tem mais interesse, que eles vão vender, né? Quem vende tem sempre o interesse, assim, que... Mas na Austrália vai ser complicado, se mudar a política lá nos próximos. Deixa eu adicionar o Cabaé aqui. Peraí, Cabaé, que eu estou te resgatando aqui. Cabaé, quer fazer uma colocação aí? Agora tá estável, agora tá legal. Eu perdi... Bom, não sei exatamente o que foi falado nesses últimos 2, 3 minutos. A gente está em dúvida sobre assim, a Austrália, se eles iam gastar... Estava previsto de gastar 66 bilhões de dólares americanos em 6 submarinos convencionais classe Barracuda, 8 submarinos nucleares, que é o número que está se falando aí, vão custar bem mais do que isso. Bom. Então, assim, eu não sei qual vai ser exatamente o acordo, se a Austrália vai pagar tudo, se vai ter alguma colaboração de Estados Unidos e Inglaterra, mas o custo para a Austrália vai ser alto, né? E a Austrália vira alvo nuclear, né? O jornal chinês também já publicou uma matéria lá, o Global Times já publicou uma matéria também com um analista militar chinês, dizendo que nesse contexto a Austrália deixa de ser um país inocente, vamos dizer, né? E eles passam a considerar que ela pode ter armamento nuclear a qualquer momento no submerso, né? Nesses submarinos. Então tem tanto um custo econômico quanto um custo político aí, né? Militar político, né? Geopolítico. Né? Eu acho que já era, né, Albert? Já era, mas eu acho que talvez não nuclear, né? Porque aí o que eles dizem assim, bom, tá bom, então eu posso atacar. Posso atacar nuclearmente, vamos dizer. Né? O que mudou foi a ameaça explícita, né? Exatamente. Agora é explícita. E agora, assim, eu acho que a gente tem que ver o outro lado do globo também, né? Essa aproximação China-Irã é uma coisa que nós temos que prestar atenção, né? Se, por um lado, nós estamos vendo esse movimento dos Estados Unidos, por outro lado, agora, essa aproximação da China e da Rússia do Irã é bastante preocupante para o Ocidente, né? Essas notícias de que o Irã estaria aí há pouco tempo da fabricação, de chegar, né, ao artefato nuclear. Como é que Israel vai responder a isso, né? Israel vai sentar e vai ficar esperando o Irã chegar ao armamento nuclear? Qual vai ser a postura dos Estados Unidos em relação a Israel? Vai deixar Israel por conta própria? Vai abandonar Israel a um Irã nuclear? Ou, de alguma forma, a China vai conseguir atuar e não vai querer que o Irã se nuclearize? Eu não sei. Então, assim, nós estamos com 2 focos de atenção, né? O Mar do Sul da China, a região do Indo-Pacífico e a região do Oriente Médio. O que vai acontecer com o Afeganistão, né? O Afeganistão vai conseguir impedir que se desenvolva terrorismo no território afegão? Se houver terroristas, esses terroristas vão ameaçar a China. Se ameaçarem a China em relação aos uigures, a China vai deixar o Afeganistão solto? Porque eu não acredito que o Ocidente vai interferir no Afeganistão de novo. Não acredito que tão cedo Estados Unidos e europeus coloquem o pé no Afeganistão. E aí, ninguém vai colocar o pé? Será que nós vamos ver uma quebra de paradigma e a China atuando militarmente, por exemplo, no Afeganistão? Então, assim, como eu disse no início, são tempos muito interessantes. Para quem gosta de geopolítica, é um prato cheio, né, Robson e Albert? Exatamente. Não falta assunto. Nunca tem folga aqui, né? Não falta assunto para as lives. E essa questão do Irã também mostra, mais uma vez, que as sanções americanas estão cada vez mais perdem eficácia, né? Com a China apoiando do outro lado, ela dá uma contrabalançada nisso, né? Não, e aquilo que o Paulo colocou, Albert, logo no começo da live, tá? O Irã sendo convidado para a Organização de Xangai aí, mostra que ele está deixando de ser um pária, né? Porque a verdade é que os Estados Unidos e a Europa tinham colocado o Irã numa condição de pária internacional. E pelo que eu estou vendo, Pequim, aos poucos,
poucos está resgatando o Irã dessa condição. Já teve o acordo do petróleo algum tempo atrás, aí, da compra de petróleo, mais de 400 bilhões de dólares aí que a China comprou, e aos poucos eles estão resgatando o Irã dessa condição. Quer dizer, é um mundo que está mudando completamente, pessoal. As condicionantes, elas estão muito... Eu olho sempre o Twitter do Paulo, eu sigo ele lá, e ele está sempre atualizando essas coisas, e você observa, né? É quase um diário do que está acontecendo no mundo. São transformações abruptas, gente. Eu acho que alguns anos atrás não era tão rápido isso, agora está muito abrupto, né? Muito... Exatamente. E você vê, mesmo assim, Estados Unidos e China concordaram essa semana em não autorizar, né, que o governo de Myanmar mandasse um representante para a Assembleia Geral da ONU, que vai ser a semana que vem. Né? Semana que vem nós temos a Assembleia Geral da ONU, o governo de Myanmar não tem representante na Assembleia Geral, o representante ainda é do governo anterior, tinha a intenção de mandar um novo representante. Estados Unidos e China concordaram em não autorizar isso. Quer dizer, então, assim, as interações, elas são de natureza variadas, né? As coisas nunca são simples. E em Myanmar, a guerra civil está aumentando consideravelmente de amplitude, né? De intensidade. De intensidade. O governo não, né? Os oposicionistas de Myanmar já abriram um escritório na Coreia do Sul. Então, a Coreia do Sul aceitou uma representação dos oposicionistas de Myanmar. E essa instabilidade em Myanmar é péssima para a China, que tem negócios em Myanmar, tem interesses, inclusive na construção de uma ferrovia que vai ultrapassar, né, cortar o caminho, não vai precisar transportar as coisas pelo Estreito de Malaca. Então, é um mundo muito interessante, de várias interações diferentes ao mesmo tempo. Eu acho engraçado o seguinte, né? Até algum tempo atrás, a posição de Pequim era no sentido de não se meter nos assuntos internos de outros países. Mas eu tenho aqui uma pulga coçando atrás dessa orelha que diz que esse novo posicionamento deles com relação ao Myanmar tem a ver com o que aconteceu na Guiné-Conakry ali, né? Que esse golpe aí do Conakry atrapalha muito os interesses chineses, né? Eu acho que eles estão começando a rever tudo isso. Ô, Robson, essa política de não interferência, ela é muito bonita enquanto você não é potência. Opa! Quando exatamente. você se torna potência... Quando não dói no bolso, né? Você começa a ocupar muito espaço, né? E aí você começa a ocupar muito espaço, começa a ter os seus interesses contrariados aqui, interesses contrariados aí, você fala assim, peraí, por que eu não vou interferir se eu posso interferir? Né? Isso me interessa e eu posso. Então, assim, vamos ver até quando vai essa política de não interferência, né? Mas aí que tá, gente, olha, eu preciso colocar uma coisa aqui para os nossos assinantes, que é muito importante, porque as pessoas acham, né, essa visão mais romântica de que a ideologia importa, que as potências têm lado. A potência, ela só tem um lado, é o lado dela. Vocês querem ver uma coisa? Myanmar, por exemplo, vamos pegar o caso de Myanmar. A Fundação Soros apoiava o partido da Aung San Suu Kyi, que foi derrubado pelos militares. Ela apoiava. O Soros e a China não se bicam. No entanto, o governo chinês tinha excelente relacionamento com o partido da Aung San Suu Kyi. Ou seja, os interesses do Soros e da China coincidiam em Myanmar, eram os mesmos interesses, eles queriam o mesmo bloco no poder. Então, gente, o jogo internacional ele é complicadíssimo. Vocês veem, Estados Unidos e França, vocês pegarem aí e colocarem no Google o argumento Macron e Biden, vocês vão achar centenas de fotos dos dois. E essa semana é o que o Paulo falou, né? Interpretação do governo francês. Os americanos deram uma facada na França. Então, na verdade, não existe isso de ser amigo, de estar do mesmo lado, que o pessoal quer dinheiro, gente. É disputa de mercado, né? Essa é uma realidade. Isso que a gente tem que começar a olhar. Você vê, e o Biden implementou a política do Trump, né? America's First, né? Exatamente. Eles estão falando que o Biden é o Trump 2.0. Não, é engraçado. Chega a ser engraçado, gente.
Não, olha só, a gente já tinha conversado sobre isso lá no início do governo Biden. A política externa dos Estados Unidos, ela não difere muito entre republicanos e democratas, porque é uma política que vê os interesses do país, né? É o que você falou, Robson. Os interesses da potência em primeiro lugar. Então, assim, quem esperava que o Biden ia ser completamente diferente do Trump, errou. E se o próximo governo vier um republicano, também não vai ser muito diferente. Na política externa, não. Ô, Paulo, mas sabe o que eu acho também? Você e o Albert, né? Eu vou colocar uma coisa para vocês aqui que eu acho importante. Eu acho que o crescimento da China está mudando muita coisa, porque a disputa de mercados dentro dos... Antigamente, quando a China não era representativa, você tinha um Ocidente brigando com o mercado, mas tinha mais mercado. Essa que é a realidade. Hoje a disputa é maior, você tem um player muito grande que assambar com um pedaço grande desse mercado. Então vai ficar difícil, né? A disputa vai ficar cada vez mais acirrada, né? A tendência é essa, né? Disputar mercados, commodities, novos contratos, tudo isso. Essa coisa do submarino aí, olha, foi doloroso. Eu imagino no Naval Group como é que... Eu estava lendo um relatório hoje dos funcionários que o Naval Group vai ter que repatriar da Austrália. Eles precisam repatriar funcionários. Porque no contrato, acho que a Austrália vai ter que pagar mais ou menos 400 milhões de dólares de indenização, que no mercado de defesa não é nada. Mas o jurídico está tentando elevar essa multa aí para 1,4 bilhão de dólares. Então, realmente, foi uma cacetada muito grande, porque já tinha funcionários franceses morando na Austrália, né? Então é complicado. Gente, eu queria saber o seguinte, nós estamos chegando no final da live, daqui a pouco vai ter a live do canal Bom Combate, do Coronel Schwertz, então eu queria que vocês falassem as novidades, porque todo mundo aqui é produtor de conteúdo, o Paulo tem o canal dele, o Albert tem o Velho General. Vocês querem adiantar alguma coisa? Nós vamos ter novidade nos veículos essa semana aqui, vocês querem fazer dar alguma palhinha para o nosso pessoal aí? Dar um spoiler? Para o blog Velho General, o que eu tô dando uma estudada aí, mas eu vou publicar mais um artigo sobre essa questão do AUKUS aí. Não necessariamente sobre o AUKUS, mas eu quero publicar alguma coisa sobre os interesses da França lá na região, né, no Pacífico. E pegar o gancho do AUKUS para fazer alguma coisa nesse sentido. Não sei exatamente quando é que vai sair, mas eu comecei a trabalhar nisso esses dias aí, né? E o que eu gostaria de destacar também são os cursos dos 3 anuais, né? A gente tem aí o curso da Rússia, que saiu no início desse mês, nem lembro mais quando foi que saiu, mas enfim, saiu aí há pouco tempo atrás, tem o curso da Rússia que está muito legal, está muito bom, não é porque fomos nós que fizemos, mas ele realmente está muito bom. Sim. E tem o curso também que saiu essa semana passada sobre segurança internacional e OTAN, que é um mini curso que a gente chama, ele tem 2 horas e pouquinho, do Coronel Vieira, que ele fala toda essa questão, ele mostra toda a estrutura da ONU, como é que funciona a ONU, as instituições que formam a ONU, esses organismos, né, as agências que formam a ONU, Conselho de Segurança, como é que a ONU é financiada, enfim, ele mostra toda como funciona a ONU, fala sobre a questão de operações de paz, ele fala sobre a questão de segurança internacional, ele mostra os conceitos de hard power, soft power, smart power, como é que o Brasil, né, se posiciona nisso. Então, é um curso, apesar de ser um mini curso que a gente chama, e são só R$90, mas ele dá uma visão muito legal de toda essa questão de segurança internacional e ONU. Coronel Paulo Filho, novidade aí nos seus veículos? Não, eu estou lá no meu blog, né? Paulo Filho. E no canal também, você também tem um canal muito bom. Tem o blog, paulofilho.net.br, tem o canal, né? Paulo Filho lá no YouTube. Tem o Twitter, né? Que é o que eu estou mais presente no Twitter, mais atuante. Eu estou escrevendo um artigo que talvez seja publicado aí no Jornal Estado de São Paulo, é possível. Então, pode ser que saia aí. E eu reforçar aqui as palavras do Albert sobre os nossos cursos, né? Eu acho que se
se alguém fizer o curso da China e o curso da Rússia, eles são bastante complementares. Então, dá um bom entendimento, não só da China e da Rússia, né? Um excelente entendimento da China e da Rússia, mas também dessas interações. Eu vi alguém aqui fazendo um comentário sobre as teorias clássicas geopolíticas aqui, eles citaram a teoria do poder terrestre, do Mackinder. Eu acho que a gente poderia depois fazer uma live ou um curso sobre as teorias geopolíticas clássicas aí. Mackinder, que vocês quiserem. Mahan. É um assunto bem interessante, eu gosto muito também. E sempre é um prazer estar aqui com vocês. Estamos à disposição, pessoal. É o que eu sempre digo, leiam bastante, né? Se informem por livros, por articulistas que vocês confiem, menos WhatsApp, menos fake news, né? Que tem muita fake news hoje em dia. O comandante do Exército fez uma mensagem para a Força aí alertando sobre muita fake news, para ter cuidado. Então, e mais leitura, né? Leiam os livros e meditem sobre tudo que está acontecendo, pessoal. Por paradoxal que possa parecer, por mais paradoxal que possa parecer, menos YouTube, mais livro faz bem. Assistam os nossos canais, assistam aqui o Arte da Guerra, o canal do Paulo Filho, o resto vocês leiam. Gente, deixa eu só mostrar um negócio para vocês antes de encerrar aqui. Por uma questão de distribuição de notificações do YouTube, nós precisamos montar um segundo canal, que é o canal Bunker Vietcong. Aí está facilitando, depois que a gente montou o Bunker Vietcong, o Arte da Guerra, ele conseguiu alcançar mais notificações, porque a gente joga muita coisa para lá. Então, às 7h15, 19h15, horário de Brasília, hoje, vai ser a nossa dica de filme desse fim de semana, tá? Que é o War Machine, com o Brad Pitt na Netflix. Esse filme é muito bom porque ele explica bastante, tá, a guerra do Afeganistão. Quem assistir esse filme vai entender por que os Estados Unidos tiveram que acabar sair de lá. Então, eu vou convidar vocês agora, tem a live do Coronel Chivertz, a gente vai para lá já no canal Bom Combate. Se eu posso dar uma última dica, você falou em filme, uma última dica aí, quem quiser, quem for assinante da HBO Max, que saiu faz pouco tempo, tem uma série de filmes interessantes lá, tá? Tem Todos os Homens do Presidente, Os Bastidores da Guerra, que é sobre o governo Lyndon Johnson no Vietnã, tem a série Band of Brothers, a série The Pacific, enfim, tem uma série de filmes bem interessantes ali, para quem for assinante do HBO Max. Exatamente, vale a pena conhecer, pessoal. Gente, então quero agradecer ao nosso companheiro de bancada aqui, o Cabaé, o Coronel Paulo Filho, e dizer para vocês que agora, 19h15, tem a estreia no canal Bunker Vietcong, e nós estamos já indo agora para a live do Coronel Paulo Filho, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil. Vamos dar o like, pessoal. Quero agradecer a todo mundo que deu superchat, super sticker, pix, etc. Obrigado pelo apoio de vocês. Vocês que fazem a gente ter força para continuar aqui. O Robson falou que a live era minha, mas acho que é do Rogério, né? Do Schwertz. Está aqui o link. Vamos para lá agora. Canal Bom Combate. Vamos inscrever nos canais amigos, gente. Canais produtores de conteúdo amigo. Forte abraço, pessoal.